Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Word Formation. Os tópicos a serem abordados nessa aula são formação de palavras, sufixos e prefixos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de aprender sobre formações de palavras, identificar as palavras bases, reconhecer os prefixos e sufixos e como eles modificam o significado das palavras base. Word formation, ou formação de palavras, é expressado através da adição do afixo, ou seja, o elemento que se junta a um radical para a formação de uma palavra, alterando o sentido básico dela. Por exemplo, a palavra happy, feliz, ela é um radical. Quando adicionado um afixo antes, como o afixo un, ele fica unhappy, que significa infeliz. Então, ele muda o sentido básico da palavra, tá ok? Palavras base ou radical são palavras na sua forma original. Por exemplo, a palavra run, que é a palavra correr, ela é a base. Quando adicionado um afixo nele, ou antes ou depois, no caso running, após a palavra run, ele fica correndo. Então, nós adicionamos um afixo, tá ok? Da mesma forma, a palavra believe, que é acreditar. Believe é a palavra radical. Quando adicionado ou um afixo antes ou depois, ela muda o sentido da palavra. Fica, por exemplo, unbelievable. Nós adicionamos o un no começo e able no final, ficando inacreditável, ok? Love, que é amar, e lovely, que é amável. Reason, que é razão, e reasonable, que é razoável. Tá ok? Qual que é a importância do Word Formation para uma leitura instrumental, né? Para o inglês instrumental? É muito importante porque aumenta o nosso vocabulário, o conhecimento delas. Quando eu conheço uma palavra e eu sei que a partir dela pode acrescentar afixos, né? Sufixos ou prefixos, a gente tem conhecimento de mais uma palavra que talvez se a gente visse no texto não ia reconhecer. Mas tendo entendimento que pode, através de uma palavra radical, uma palavra base, ser adicionada a outras, a gente vai compreender aquela palavra pelo contexto geral, tá ok? Bom, as formações de palavras existem o sufixo e o prefixo, ok? O sufixo nós adicionamos depois da palavra base, que podem mudar seu significado, tá? Então, são terminações que a gente adiciona depois da palavra base. Olha os exemplos aqui, ó. Act é o verbo agir. Quando nós adicionamos or, que é o sufixo or, ele se torna a palavra actor, que é ator. A palavra natural, que é natural. Quando adicionado o sufixo ly, fica naturally, que significa naturalmente. Mesma forma, care, que é o cuidado, né, que é cuidar. Quando adicionado o sufixo full, ele fica cuidadoso. A mesma forma ali como na imagem, né? Welcome to happiness, enjoy your stay. Happiness, nós sabemos que vem da palavra happy. Então, a gente já tem a noção que é o significado relacionado a feliz, né? De happy. Então, quando nós adicionamos o sufixo ness, fica felicidade. Tudo bem? Nós vamos ver os principais tipos de sufixos que vocês vão encontrar em vários tipos de leituras que você fizer. Então, vamos lá. A adição do sufixo full significa algo ou alguém cheio de. Por exemplo, faith, a palavra significa fé. Quando adicionado o sufixo full, é uma pessoa fiel. Tudo bem? A adição da palavra less, do sufixo less, significa sem ou falta de. Quando adicionado a palavra radical, no caso aqui nós temos o exemplo shame, que é vergonha. Quando acrescentado o sufixo após a palavra radical less, fica shameless, que significa sem vergonha ou desavergonhado. A terminação est significa mais ou maior em comparação a alguma coisa. Por exemplo, a palavra high significa alto. Adicionando o sufixo est, fica highest, mais alto, ok? Mesma coisa com o sufixo able ou able, que transforma os verbos em adjetivos quando adicionado a palavra radical. Olha o exemplo ali. Rely significa confiar. Se eu adiciono o sufixo able, ele fica reliable, que significa confiável, que se tornou a palavra em um adjetivo.
Da mesma forma, o sufixo "li" forma advérbios, geralmente terminados com o sufixo "mente". Quando você vê uma palavra que tem a terminação "li", você lembra que o "li" ele significa mente no português. Então, toda vez que tiver um "li" juntamente com a palavra radical, você vai saber que são terminações mente do português, tá ok? Por exemplo, perfect, que é perfeito. Perfectly quer dizer perfeitamente, tá ok? It, equivalente ao sufixo idade do português. A mesma coisa que li é para mente, it são terminações idade do português. Então, por exemplo, responsible quer dizer responsável. Quando adicionado it no final, fica responsibility, que significa responsabilidade. Tá ok? John, equivalente ao sufixo são do português. Por exemplo, relate, que é relacionar. Quando adicionado o John para a palavra base dela, fica relation, quer dizer relação. Então, toda vez que você se deparar com uma palavra que tem a terminação John, você vai entender que é terminação são, do português. Como sufixo er, o verbo passa a significar o agente da ação. Ou seja, vamos pegar o verbo sing. O verbo sing, que significa cantar. Quando eu adiciono ele passa a ser o agente da ação, que é o cantor. Então, toda vez que você adiciona ou or, como nós vimos no primeiro exemplo, de act, que é agir, e o agente da ação é actor, que é o ator, então você vai perceber que é sempre a pessoa que faz aquela ação. Ok. Assim como temos os sufixos que vai depois, nós temos os prefixos, que são terminações, palavras que antecedem a base e alteram seu significado. Os prefixos podem indicar excesso, falta, repetição, uma ação incorreta e tornar a palavra negativa. Vamos ver esses exemplos aqui? Return, que é dar a volta. Unhappy, que é infeliz. Dislike, não gostar. Tá? Então, elas são palavras que geralmente conotam negativamente, mas nem sempre pode indicar excesso também, falta ou repetição, tudo bem? Vamos lá. Prefixos que conotam negatividade, são prefixos negativos. Por exemplo, a terminação dis. Vamos usar a palavra aqui como exemplo like, que é gostar. Se eu acrescentar o dislike, o prefixo dis, na palavra like, fica dislike, que significa não gostar, porque é uma negatividade usando a terminação dis. A terminação in, por exemplo, a palavra correct, que é correto, acrescentando in anteriormente da palavra base, fica incorrect, que quer dizer incorreto. A palavra im, ele também dá uma conotação negativa. Possible, possível, impossible, impossível. Ill, de legal, de legal, illegal, de ilegal. None, allergic, acrescentando a terminação não, fica non-allergic, também dando sentido de negatividade, ok? Esses prefixos que nós vamos falar agora são que conotam excesso ou falta, tá bom? Por exemplo, over. Quando adicionada a palavra radical, por exemplo, a palavra eat, que é comer. Se eu acrescento ele, como vem antes que é prefixo, né? Lembra de prefixo é pré, que vem antes, ok? Então, se eu falar overeat, comer exagerado. Over é demais, é excesso, ok? Out, dá conotação de muito, de grande. Então, size, tamanho, outsize, extra, grande. E o prefixo under, vindo antes do radical, que o exemplo que nós temos aqui é cook, que é cozinhar. Quando adicionada a palavra undercook, ele passa a ser mal cozido, porque ele tem a ideia de falta. Temos o prefixo de repetição, né, que é o prefixo re, que ele é muito usado para quando dá a ideia de fazer de novo, né, ou de repetição. Por exemplo, make, que é fazer, remake é refazer. Até aparece muito re como o português mesmo, de refazer. Tá? E o prefixo que indica ações incorretas ou contrárias. Por exemplo, miss, quando eu uso o exemplo, por exemplo, understand, que é entender. Se eu uso o prefixo antes dele, fica misunderstand, que é entender mal, que também dá uma ideia negativa. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Word Formation. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!